Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu quero continuar falando da palavra de Deus e quero também iniciar uma etapa muito importante do aprendizado da palavra de Deus. Eu quero vos falar sobre hermenêutica bíblica. E falando de hermenêutica bíblica, nós estaremos entrando um pouco no que é hermenêutica, em qual é realmente o papel da hermenêutica para os estudiosos da palavra de Deus. E eu quero tomar um texto da palavra por base para falar-lhes a respeito desse assunto tão importante e tão precioso para os leitores e estudiosos da palavra de Deus. Eu quero tomar por base para esse início Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o verso de número 26 ao verso de número 32. É o que estaremos lendo aqui para a base. Quero dizer a vocês que estarei postando somente nas segundas-feiras esse estudo sistemático sobre hermenêutica, porque estamos estudando a palavra de Deus e para estudarmos a palavra de Deus e entendermos, precisamos de uma base de hermenêutica, pelo menos um básico sobre hermenêutica e qual a função da hermenêutica na interpretação das Sagradas Escrituras. Ok? Então, se você puder ler comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o verso de número 26 ao 32. A Bíblia diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das Escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Então, meus queridos irmãos, tendo por base esse texto das Sagradas Escrituras, nós iniciaremos aqui um estudo sistemático, aprender um pouco sobre hermenêutica bíblica. Muitos leem a Bíblia e isso é importante. E muitos começam a ler a Bíblia e param, mal iniciam e já param porque se acham incapazes de entender o que leem. Por isso o motivo que eu vou tirar esse tempo para os irmãos humildes, simples, que querem ter uma base, uma noção de como é entender as Sagradas Escrituras. Nós estaremos compartilhando um pouco de conhecimento a vocês. Agora, ser intelectual não é o bastante para entender as Sagradas Escrituras. Ser uma pessoa de muito conhecimento ou de um grau elevado na sociedade também não é o suficiente para se entender, para se interpretar a palavra de Deus
e entendê-la exatamente como o Senhor quer que entendamos. No texto que nós lemos, nós percebemos aqui um homem que lia as Sagradas Escrituras. E nesse contexto em que nós lemos, nós percebemos que esse homem, que era um eunuco, era um homem de posição da rainha de Candace. Todos sabem que para ter uma posição como aquela, não era qualquer pessoa que poderia chegar ao seu patamar. Então entendemos que ele não era um homem ignorante, um homem indouto ou um homem leigo, não. Era um homem que tinha muitas capacidades e ele lia o profeta Isaías, segundo a Bíblia, segundo o que lemos, ele lia o profeta Isaías. E ele entendia da sua forma o que ele estava lendo, mas o sentido, a real interpretação, o que realmente o texto estava transmitindo para ele, ele não conseguia entender. Faltava um pouco, claro, de discernimento, de ajuda do Espírito Santo. Faltava esse aspecto tão interessante que é a interpretação das Sagradas Escrituras. E nós percebemos que Felipe chega a ele como autoridade, enviado pelo Senhor, enviado pelo Espírito Santo, e pergunta, faz-lhe uma pergunta, dirige a palavra a ele e pergunta se ele estava entendendo. Ele estava entendendo, como eu já falei, de uma certa forma, mas quando Felipe dirige-se a ele com essa pergunta, se ele entendia o que ele lia, o que ele responde é: como entenderei eu, se não há quem me ensine? E rogou a Felipe que subisse com ele no carro. Então, Felipe, com a ajuda do Espírito Santo, transmitiu para ele, mostrou para ele o que exatamente, ou sobre quem exatamente, o profeta Isaías estava se referindo. O eunuco, ao ler, ele entendia que um justo teria que passar por aquelas aflições descritas no capítulo 53 de Isaías. Ele entendia que um justo, um homem, uma pessoa justa passaria por aquilo, mas não sabia que era Jesus, que era o que há poucos dias daquela ocasião tinha sido morto, tinha ressuscitado e já tinha subido ao céu. Então, podemos ver que as Escrituras Sagradas, quando nós entendemos o real significado, a real interpretação, o que exatamente ela quer dizer a nós, quando entendemos isso, será muito melhor de compreendermos o querer de Deus para nós, o querer de Deus para a humanidade. Então eu quero, com a ajuda de Deus, claro, ajudar a muitos que precisam dessa palavra a entender melhor a Bíblia Sagrada, e estaremos falando um pouco sobre hermenêutica bíblica. A hermenêutica é um assunto muito importante, não só usado na área de interpretação das Sagradas Escrituras, mas também das ciências e do direito. E eu quero compartilhar esse conhecimento com você que estará assistindo esse vídeo. Então, eu quero dizer que em vídeos de 10 a 12 minutos, eu quero todas as segundas-feiras compartilhar, até que tenhamos uma base sólida a respeito do que é hermenêutica bíblica. Então, a hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar escritos antigos ou modernos, sejam de ordem espiritual ou da ciência e também de direito. Então nós podemos entender que hermenêutica
o significado da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência das leis e o princípio das artes de interpretação de texto, mediante análise de tudo que envolve o tempo, espaço, traços de personalidade, cultura, no qual o texto foi escrito. Então, como estamos hoje iniciando esse assunto, e nós não podemos também prolongar muito os vídeos para também não ser cansativo a você, mas eu quero dizer a você que nesse período de tempo, procure se aprofundar na leitura da palavra de Deus. Comente nos vídeos abaixo o texto que talvez você leu, não entendeu, faça perguntas e eu estarei com muito carinho respondendo, entendeu? As suas perguntas nos comentários, e eu quero transmitir a você de fato o que é hermenêutica, porém em trechos pequenos, vídeos pequenos, entendeu? Então grave uma coisa: hermenêutica é a ciência das leis e o princípio das artes de interpretação de textos, mediante análise de tudo que envolve o tempo, o espaço, traço de personalidades no qual o escritor estava inserido, o contexto no qual o escritor estava inserido. Guarde isso, medite nisso, e nós estaremos na próxima etapa, no próximo vídeo, falando a origem, quem primeiro falou da hermenêutica, quando começou a ser usada essa ciência para a interpretação de textos, para a compreensão de textos, e em que a hermenêutica pode ser usada, em quais textos, a divisão da hermenêutica. Também estaremos falando sobre divisões da hermenêutica, um assunto muito importante para aqueles que de fato amam o aprendizado da palavra de Deus. Não se esqueça que Jesus te ama e Ele quer que você a cada dia compreenda o seu querer para você, ok? Então Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.